Boa noite, obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade. Eu tenho mais espaço para cá ou para cá? Então eu vou vir para cá, porque senão eu fico com a câmera na frente de vocês. Obrigado pela disponibilidade, obrigado pelo carinho, não comigo só, apenas aqueles que o tiverem, mas com Jesus. Porque o carinho, ele é a disponibilidade de estarmos aqui hoje com Jesus. É o carinho que evidenciamos a Ele. Para quem não me conhece, como foi dito, meu nome é André. Para quem já me conhece, já está carimbado aí de como que são os estudos, e eu falo muito. Então, para quem não me conhece, fiquem à vontade para fazer algum tipo de pergunta, para fazer algum tipo de colocação. Não se acanhem com o tanto que eu falo, tá? Podem levantar a mão, se manifestar dentro do tempo que a gente tem. Nós vamos trabalhar juntos. Isso aqui é um diálogo, isso é uma palestra ou um estudo, mas antes de ser uma palestra ou um estudo, isso aqui é um diálogo. A diferença de quem está aí sentado para quem está aqui é que eu sou um pouquinho mais atrevido e resolvi compartilhar com vocês o que eu estudo para mim. Da mesma forma que muitos que estão sentados, em outros momentos estão aqui na frente também compartilhando. Mas o trabalho aqui é conjunto, tá bom? E hoje nós vamos falar desse livro. Vou começar falando um pouquinho desse livro primeiro. Que Chico Xavier psicografou 2 livros especificamente, que trazem os bastidores dos evangelhos. Tá? Nós temos outros, mas às vezes, e não são livros específicos para isso. Os 2 principais é Jesus no Lar e Boa Nova. Quando a gente pega os evangelhos canônicos, Mateus, João, Marcos e Lucas, não necessariamente nessa ordem, nós temos os evangelhos, e o livro Boa Nova e o livro Jesus no Lar vai trazer os bastidores daquilo que estava acontecendo quando Jesus estava passando por determinadas situações. Então, no livro Boa Nova, a gente tem os bastidores do Sermão do Monte, a gente tem os bastidores de Joana de Cusa, e temos vários outros. E no livro Jesus no Lar, nós também temos algumas situações e algumas histórias que complementam os evangelhos. Tá? Então são livros de extrema importância para serem lidos, porque eles vão clarear as ideias que os evangelhos trazem. Por exemplo, vamos voltar no Sermão do Monte, que é o capítulo 11 do livro Boa Nova. Quando a gente pega o Sermão do Monte, quando a gente pega as bem-aventuranças em Mateus 5, nós vamos até falar sobre ela aqui. Em Mateus 5 a gente tem as bem-aventuranças, tá? Ela começa a partir do versículo 3. Ela começa no 1, mas exatamente ela começa no 3. Quando a gente pega lá, não tem muitos bastidores. O que aconteceu antes do Sermão do Monte? Aí quando a gente pega das bem-aventuranças, quando a gente pega o capítulo 11, Sermão do Monte, do livro Boa Nova, aí nós temos o que aconteceu antes das bem-aventuranças e o que estava acontecendo na região que demonstrou toda a organização espiritual para que Jesus chegasse e falasse as bem-aventuranças. Tá? Eu não vou contar o que aconteceu antes, para vocês pegarem lá e ler. Livro Boa Nova, capítulo 11, Sermão do Monte. Tá? Então, a gente tem essa transição. E outros livros trazem esporadicamente algumas coisas. Crônicas de Além Túmulo traz algumas ideias, capítulo 15 traz uma ideia muito importante, que é a ordem do mestre a respeito da vinda de Jesus aqui na Terra, e por aí vai. Tá? Então nós vamos trazer hoje o culto cristão no lar. Eu gostaria de evidenciar 2 coisas. O espírito da grandeza de Jesus, ele fala de uma forma universal. Quando a gente pega os livros do Emmanuel, da Joana de Ângeles, da Sheila, do irmão X, do André Luiz
e vários outros espíritos de grandeza, já repararam que eles vão falando a mesma coisa? Eles vão falando a mesma coisa de forma personificada diferente. Porque cada espírito é uma personalidade diferente. Joana de Ângeles é uma pessoa, Emmanuel é outra, André Luiz é outra e por aí vai. Mas falar do amor é falar de algo único. É por isso que muitas das vezes nós vamos pegando alguns livros de autores diferentes e vamos vendo e vamos perceber que estão falando coisas muito parecidas de forma diferente para atingirem pessoas diferentes. Mas quando eles falam do amor. Eles falam daquilo que Jesus exemplificou. E a tratativa do amor, ela é universal. Porque os grandes espíritos, eles não podem entrar em contradição com os ensinamentos de Jesus. Eles não podem entrar em contradição com os evangelhos, na sua tradução honesta e sincera. Eles não podem entrar em contradição com o que Jesus ensina, que é a respeito do amor. Em João 14, nós temos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João transfere para nós essa fala de Jesus, nos mostrando que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se os espíritos se reunirem e não falarem dentro do contexto que o caminho, a verdade e a vida falou, acaba que nós vamos ter uma contradição muito grande e alguns ensinamentos podem vir a cair por terra ou dar margem para determinadas indagações. E Jesus, como um espírito perfeito, 100% perfeito, tá? Ele não vai errar e ele não vai falar nada que não esteja dentro da proposta que ele mesmo apresentou para a construção do planeta, sendo que ele é o governador do nosso planeta, tá? Isso na questão 625 do Livro dos Espíritos ou na questão 243 do Livro Consolador. Bom? Então vamos lá. Quando Jesus fala, eu dei essa explicação toda para falar que quando Jesus fala, ele fala de uma forma universal. E ele atinge vários pontos diferentes. Quando Jesus apresenta para nós, quando o Espírito Neio Lúcio apresenta para nós o culto cristão no lar, ele está apresentando uma situação que foi apresentada por Jesus. Tá? Por Jesus. E uma situação apresentada por Jesus é uma situação de um feito que está ligado ao movimento universal de tudo. O culto cristão no lar está tratando do culto cristão no lar mesmo, chegar em casa, fazer o culto, ler o evangelho, uma conversa agradável, um trabalho na intimidade, junto com os evangelhos, com os ensinamentos de Jesus, junto com o espiritismo, junto com as experiências do dia. Isso é o culto no lar. Mas existe uma referência, um direcionamento mais profundo quando a gente lê o culto cristão no lar. Tá? Talvez, por isso, talvez, agora é um talvez meu, talvez por isso que esse livro foi aberto exatamente com esse tema, culto cristão no lar. Porque além de tratar do culto cristão no lar físico, ele trata do culto cristão dentro do lar. Esse lar aqui é resultado do culto cristão que vai acontecer nesse lar aqui. Eu sou resultado do culto cristão que eu faço aqui dentro. Esse é o culto cristão que Jesus apresenta para nós o tempo todo. O tempo todo. E nós temos tanto a mensagem do livro, quanto outras ideias para comprovar para nós que esse lar
é o lar que está dentro de nós. E a mensagem não ia nos abandonar e deixar isso vago, e ela deixa isso muito claro. Tá bom? Quando nós pegamos, por exemplo, o conto do paralítico de Cafarnaum, está em Marcos 2. Um homem faz todo um trabalho, faz todo um desenvolvimento para chegar até dentro de uma casa onde Jesus estava. Chegando lá, uma multidão estava bloqueando a porta de entrada. Tá? O homem, que estava sem os movimentos, foi ajudado por mais 4 pessoas, conseguiu subir pela casa, chegou até o teto, que das casas mais simples era feita de tora e palha, toras mais grossas para estrutura, toras e galhos mais finos para a estrutura secundária, e a última para a impermeabilização, que era utilizada com palha, e alguns passavam algum tipo de sebo, gordura, para aumentar a impermeabilização. Tá? Esse homem sobe até a casa, vai tirando as palhas, vai tirando os galhos, vai tirando as estruturas maiores, seja qual for as estruturas do telhado da casa, e ele abre um buraco na parte de cima da casa. Da parte de cima da casa, esse homem é içado, deixado, provavelmente por cordas, até a frente de Jesus. Jesus pergunta o que estava acontecendo, ele fala algumas palavras, Jesus cumpre a lei da cura milagrosa de Moisés, porque os escribas estavam presentes, e se ele faltasse com qualquer tipo se ele promovesse qualquer tipo de atitude fora da legislação vigente, ele poderia ser preso. Então ele faz todo o trabalho, fala que Deus havia curado o homem, e fala para ele: levante, que tua fé te curou. Pegue suas coisas e vá ter com os seus. Ele passa pela multidão e vai embora. Esse esforço que esse homem faz para subir até o alto da casa, tirar tudo aquilo que o atrapalhava de entrar na casa e depois ser descido até os pés de Jesus, é um movimento natural que nós fazemos para enfrentar as nossas dificuldades íntimas e mergulharmos dentro de nós mesmos para estarmos com a nossa intimidade em reflexão junto com Jesus. E o que proporciona que nós possamos adentrar com mais segurança na nossa intimidade é a nossa fé, que é aquilo que nos dá credibilidade até para acreditar no que nós desconhecemos. E esse mergulho que o paralítico de Cafarnaum faz para dentro dele é o mergulho que nós temos que fazer dentro de nós quando a multidão está nos atrapalhando de buscar outros caminhos, e o caminho mais seguro é mergulharmos dentro de nós. É estarmos dentro de nós. E isso vai acontecer durante os evangelhos todos. Todos. Quando a gente pega, por exemplo, o filho pródigo, a mesma coisa, em Lucas 15. Mesma coisa. Ele vai fazendo um mergulho dentro dele até atingir as zonas mais primitivas do ser, fazer algumas reflexões sobre alguns processos que ele estava passando, para depois voltar com os aprendizados para a casa farta do seu pai. E a gente vai encontrar outros e outros e outros. Então é isso aqui, é este lar que Jesus está sugestionando para nós. Em Lucas 19, Zaqueu faz a subida em uma figueira para ver Jesus. Não é isso? Eu gostaria de lembrar que Zaqueu era chefe dos publicanos, cobradores de impostos. E ele, por ser chefe dos publicanos, ele tinha funcionário suficiente e também autoridade externa para poder pedir que seus funcionários pudessem abrir caminho para ele chegar até Jesus. Mas ele não fez isso, porque esse seria o caminho mais fácil. O que Zaqueu faz? Ele sobe a figueira,
desempenhando seus próprios esforços, a sua própria estrutura, a sua própria sabedoria para escalar uma árvore. Ele direciona a sua força para buscar resultados referentes ao seu trabalho. Aí ele vai e escala a figueira. Aí ele vê Jesus. Depois de todo o esforço e a dificuldade que é para subir uma figueira, ele vê Jesus. Depois que ele vê Jesus, Jesus chega próximo dele, ainda em cima da figueira, e fala com ele: Zaqueu, desce daí, porque hoje estarei com você na sua casa. É a casa física? É. E também a casa íntima. São as duas casas. Mas depois da casa física só sobra qual? A casa íntima. Essa é a casa real que nós levamos conosco. E eu gostaria de aproveitar que eu falei, eu nem ia falar de Zaqueu aqui, acabei lembrando. A figueira é uma árvore que a sua floração é interna. Quando a gente abre o figo, sabe aqueles pontinhos ali? Cada um daqueles pontinhos é um processo resultante da floração. Só que tem que abrir o figo. É uma floração íntima, interna. Por isso que é muito significativo a subida de Zaqueu numa figueira. Porque o esforço de Zaqueu proporcionou uma floração íntima, representada no final do conto por Jesus falando que ia estar com Zaqueu na casa dele. Esse é o trabalho. Então, tudo que nós pensarmos dos evangelhos e dos ensinamentos mostrarão para nós o tratado íntimo e, como resultado, a apresentação dos nossos esforços no campo externo. Lembrando, gente, que figueira é uma árvore sagrada em Israel. Tá? Mais uma vez, Jesus pegando o processo cultural para não desrespeitar a ideia da região e trazendo as informações como ele faz em vários outros também. A própria parábola, tá, gente? A parábola faz parte da cultura judaica. Então, o que esse texto vai trazer para nós? Eu vou fazer uma coisa, eu não ia fazer isso, eu vou ler o texto. Esse livro tem algumas histórias que são muito grandes, não daria para ler. E para quem às vezes tem tido comigo aqui, eu não tenho muito esse costume que a gente vai falando e vai compartilhando as informações. Mas esse texto é pequeno. E eu vou ler para a gente perceber na íntegra, sobre o que estava acontecendo. Dá para ler, esse aqui dá para ler. Tá? Deixa eu achar ele aqui. Até aí está tranquilo a ideia da internalização dos ensinamentos para que tenhamos resultados benéficos na exteriorização da nossa prática? Carro em bom funcionamento leva a gente onde a gente quer. Se o carro não tiver com seus componentes internos em bom funcionamento, ele não vai cumprir a sua função, que é nos levar aonde nós queremos, através do deslocamento do automóvel. Tá bom? E conosco, na prática das condições morais e dos aprendizados evolutivos, é a mesma coisa. Corpo em equilíbrio nos leva para onde compreende o equilíbrio. Corpo em desequilíbrio nos encaminha também para o equilíbrio, mas buscando um caminho, às vezes, desequilibrado. E o caminho desequilibrado não é tão interessante assim, mas é ferramenta de trabalho. Às vezes, nós precisamos de um caminho desequilibrado para nos recolocar no caminho do equilíbrio. Poderia ser pelo outro caminho? Poderia. Mas às vezes nós optamos por darmos volta. Quando a gente lembra
daquele antigo amor que nos fez chorar, que nos fez espernear, que a gente quase dobrou para trás, porque que me deixou, é o único amor da minha vida, eu não vou ter mais ninguém, ninguém mais me quer, aquela coisa que quase todos nós já passamos. Depois de dormir, acordar, comer, passear, trabalhar, viajar com um amigo, bater papo, outros relacionamentos, depois de muito tempo a gente acaba até esquecendo. Um belo dia, a gente lembra ou encontra com a pessoa. Depois de dificuldades, depois de lá no momento a gente não soube lidar, não quero mais viver, quero ficar o dia inteiro no meu quarto, nada mais faz sentido e tal. A gente encontra ou lembra da pessoa e quase que imediatamente, se é o caso específico do que eu vou falar, quase imediatamente a gente fala assim, ainda bem que eu não continuei com essa pessoa. Senão ela traria danos irreversíveis no meu processo de aprendizado. Ainda bem, reversíveis no momento, tá, gente? Porque tudo se resolve. Ainda bem. E mais, a pessoa que passou pela minha vida deixou no rastro de tristeza e sofrimento, deixou impresso determinadas condições para me proteger, para que eu possa combater esse tipo de pessoa que não agregou nenhum crescimento na minha vida. E quando aparece um parecido, eu já olho e falo, quero não. Quero não, porque esse eu já conheço. Isso aí eu já conheço, e isso não fez muito bem para mim. E eu não quero mais, eu estou protegido. Isso é com tudo. Quando a gente sabe que uma planta é venenosa, a gente não vai comer a planta. A gente sabe que a maniçoba tem que cozinhar lá durante 8 dias, que é a folha da mandioca brava, tem que cozinhar durante 8 dias para depois comer. A gente sabe que depois de 8 dias cozinhando da forma correta, a gente pode comer e vai ter uma leve dormência na língua, mas vai saborear o que a planta tem para oferecer para nós. Então, o tempo e o trabalho e as estruturas, elas vão nos curando e vão nos ensinando quando nós optamos por caminharmos por estradas um pouco tortuosas e sinuosas. Tá bom? Jesus no lar. Nós temos Jesus no lar, que é a introdução, que Emmanuel deixa. O livro começa no índice, tá, gente? A introdução tem que ser lida. Ela tem que ser lida. Inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos dependem da introdução para começar a ler. Tá? Dependem. Porque senão a gente acaba entrando num mundo sem saber aonde nós estamos entrando. E o Livro dos Espíritos faz isso muito bem, nos apresentando aonde nós estamos indo. Então tem Jesus no lar, que é a introdução, e depois nós temos culto cristão no lar. E olha só, é uma página, diferente de outras coisas, é uma página só que a gente consegue ler, tá bom? Eu vou fazer um negócio aqui antes, porque eu tenho percebido que o tempo está passando e as coisas estão ficando mais nebulosas para a minha vista. E eu insisto em colocar o iPad de uma forma econômica, e ele fica totalmente escuro. Deixa eu só mudar a luz dele aqui, porque eu não estou enxergando o texto. Eu não estou enxergando o texto. Então, só um minutinho, porque eu tenho percebido que meu corpo está avisando algumas coisas. Mesmo porque já se passaram 40 anos. Né? Já se passaram, parece que foi ontem, né? Para quem me conhece há muito tempo, parece que foi ontem. Mas já se passaram 40 anos. Pronto, aumentei. Vamos lá. Agora eu estou enxergando. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou, a formosa preleção... Desculpa, gente. Desculpa, estou lendo 2. Estou assim, mas aqui... Vai falar da família de Pedro aqui. O culto do lar cristão. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro,
tomou os sagrados escritos e, como que quisesse imprimir novo rumo à conversação que não se fizera produtiva, que se fizera improdutiva, e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Simão, Pedro, pescador, respondeu. O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. 2 pontos. Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos de pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. 2 pontos. E o oleiro? Aquele que trabalha com cerâmica, potes, barro, tá bom? E o oleiro? O que faz para atender a tarefa a que se predispõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprime-lhe a forma que deseja. Ok. O amigo celeste, de olhar compassível e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? E o interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. Assim também é o lar e o lar físico, que é resultado do nosso lar íntimo, diante do mundo, que é o próximo lar. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Isso aqui, ó. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer o barco sem afeiçoar a madeira e os seus propósitos, como esperar uma comunidade segura sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz, entre 4 paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associando a nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. Porque não instalar ao redor dela a mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebemos do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento dentro do lar? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, ensina-nos a luz através do céu. Se a claridade e a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o evangelho não foi iniciado somente à multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não
encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Esse texto é muito bonito. E eu disse que é provável que esse texto tenha vindo primeiro para abrir o livro, respeitando o objetivo das bem-aventuranças. A primeira bem-aventuranças é bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito significa aquele que está disposto a mudar, receber novos conhecimentos, trabalhar em sua intimidade e devolver o resultado benéfico do trabalho que ele fez na intimidade dele. Jesus no lar significa nós trabalharmos a nossa intimidade para podermos identificar os ensinamentos de Jesus. Quando nós pegamos em Mateus 12, nós temos quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Tá? Quando Jesus trata quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, ele está falando da família universal. Ele está falando do trabalho que a gente faz conosco, depois dentro do lar, e depois o resultado desse trabalho, ele dilui entre todos que comungam do mesmo planeta. O que eu faço aqui vai repercutir no planeta inteirinho, sem exceção. Por mais que eu não conheça determinada pessoa em outro lugar, para lá e para cá, está repercutindo a minha energia na psicosfera do planeta, e a psicosfera do planeta está ganhando mais um ponto de equilíbrio que pode ser usado em qualquer lugar do planeta para qualquer situação benéfica. Tá? É igual limpar uma piscina para que todos possam entrar dentro da piscina e utilizar e usufruir de uma piscina limpa. Quando nós temos, trazendo para nós esse trabalho de intervenção íntima, nós precisamos levar em conta o seguinte: o planeta hoje, ele está exatamente desse jeito que nós estamos vendo por resultados de atitudes nossas. Aquilo que eu trabalho no meu íntimo é aquilo que vai repercutir para a melhoria do planeta. Se cada um de nós aqui promover uma atitude benéfica, o meu trabalho deixa de ser pequeno e o trabalho para o planeta começa a ser grandioso demais. Não é possível, não existe nós pensarmos em uma sociedade equilibrada sem trabalharmos os primórdios da educação que compreende a estrutura do lar. Porque nós temos que lembrar que antes dessa formação da estrutura do lar, existe uma programação inicial já para corrigir o planeta, que é reunir pessoas por afinidade e também por dificuldades distintas, e entre elas o resultado de arrumar o planeta já começar. No convívio com o irmão, com o pai, com a esposa, com o marido, com o avô, com o tio, o trabalho já começa ali. Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, ela fala uma coisa muito bonita, que é assim. Para quem não conhece esse livro, ela começa falando dos avós, de quem recebe, o pai e a mãe, depois do pai e a mãe recebendo o filho. Aí ela fala de todo o crescimento do filho, passando por todo o âmbito familiar, depois no campo social, depois o filho virando pai, depois avô, e o livro naturalmente começa todo de novo. Tá? Ela fala que os tios
os tios, são o primeiro contato externo social que a criança tem, no afeto do lar. Porque os tios, os primos estão fora de casa. E na gradativa, depois dos tios, um trabalho, sair de casa, ver alguém diferente, estar em outra casa, casa dos avós, esse trabalho vai nos burilando para nós irmos trabalhando a educação que nós recebemos no lar. Essa educação vai trabalhando dentro da minha intimidade e eu vou colocando em prática a minha intimidade à medida que eu vou saindo de forma mais consciente do meu lar. Com os tios, com os primos, com os avós, com a escola, com os amigos, sair, namorado, namorada, casar. E eu vou aumentando e vou fortalecendo aquilo que está sendo trabalhado dentro de mim lá nos primórdios. É extremamente importante nós deixarmos dentro do lar físico, primeiro que eu estou falando, deixarmos dentro do lar físico, é de extrema importância nós deixarmos bem impresso no lar físico aquilo que é seguro para o ser levar para toda a vida. O filho pródigo, o raciocínio tá indo? Tá dando para acompanhar? Beleza? Filho pródigo, como eu disse no início, já que eu falei, eu vou pegar um exemplo dele. Está em Lucas 15. O filho pródigo, quando ele sai de casa, quais são as palavras dele? Na narração do André, tá, gente? Pai, me dá tudo que eu tenho, que eu vou levar. Bem moderno, inclusive, a narração, né? Pai, me dá tudo que eu tenho, que eu vou levar. E ele pega tudo que ele tem. Pai, me dá tudo que eu aprendi, me dá todo o conhecimento que eu já trabalhei, me dá todas as ferramentas que eu já tenho a possibilidade de usar, que eu vou levar comigo no caminho para quando eu precisar, eu saber utilizar no momento certo da forma correta. Só que essas ferramentas, às vezes, estão ocultas dentro de nós. Questão 191 do livro Consolador. Está na segunda parte, tem um capítulo dever, aí vai até a questão 191, que é perguntando para pais ou educadores, por pais e educadores, o que deve ser feito com aquele filho ou aquele educando rebelde que foi feito tudo para ele e nada aparentemente foi aproveitado para que ele caminhasse na vida. E os Espíritos falam que todo o esforço, o Emmanuel responde que todo esforço no bem é benéfico. Se nada aparentemente criou novos resultados, basta ao educador acreditar na sementeira do bem para que ela possa germinar no momento correto. Reparam que Emmanuel fala a mesma coisa nesse texto? Ele fala a mesma coisa nesse texto que ele fala na questão 191 do livro Consolador. Então, o filho pródigo, ele vai para a vida e ele passa por várias situações e por um momento de grande fome. Tudo isso tem um significado, eu não vou entrar que não vai dar tempo. Jesus no lar, por se tratar de situações com Jesus, tem significados ocultos também, igual tem na Bíblia, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Então, numa grande fome, essa fome do alimento, né, essa fome do pão, a fome da multiplicação dos pães, igual está em Mateus 15, né, a multiplicação do alimento espiritual. O jovem passa por uma grande extensão de fome naquela região e ele vai buscar um trabalho, um a fazer, e ele vai passar por um teste. Ele não trabalhou. Está lá bem, se a gente analisar bem, está escrito isso lá. Ele não trabalhou diretamente, ele foi fazer um teste, cuidando dos porcos. E ele sente a vontade de comer a comida dos porcos. Ele não come, tá, gente? Está lá também. Ele sente a vontade de comer a comida dos porcos, mas não coloca em prática o ato. Que ótimo. E se ele comesse, a gente entraria numa outra questão. Uma outra questão que André Luiz nos ajuda a interpretar. Está em vários livros. Mas ele não comeu. E na hora que ele encontra-se com a necessidade de agir como os primitivos, que é comer a comida dos porcos, ele está no último nível
de reflexão e análise que nós podemos chegar, que é no nível do primitivo, tá? Que Paul Klee chama, que MacLean chama de nível reptiliano da inconsciência, tá bom? Inconsciência, consciência, superconsciência, tá? Então ele sente a vontade de comer, fala que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque eu estou com vontade de comer comida do porco. As bolotas do porco, a ração do porco. Entrando-se nesse embate de reflexão com ele mesmo, vendo o que já estava exteriorizando dele, vendo o que ele já estava produzindo, porque o seu íntimo estava desequilibrado. Mateus 6,21. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ou Mateus 12. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então o filho pródigo, vendo o que ele já estava promovendo, ele fala, tem alguma coisa errada. Eu já estou no último nível de observação, que é o meu externo. Que é o meu externo. É o meu último nível de observação. Deixa eu pegar na minha mala as coisas que eu trouxe para ver se eu posso utilizar algumas delas. E a mala estava com uma satisfatória bagagem que ajudou com que ele se recompôsse, refletisse, fizesse o caminho de internalização de volta. Lembram do paralítico? Que desceu e internalizou? Filho pródigo, a mesma coisa. Entra no processo de volta do seu íntimo e volta dentro do seu íntimo com o processo de reflexão e volta para a casa do Pai. Uma fazenda vasta, reino dos céus. E ele volta para lá e é recebido com festa, com alimento e com uma série de coisas. Ele tinha bagagem para voltar. É isso que o Emmanuel está falando aqui para nós. É isso que o Ney Lúcio está falando aqui para nós. A gente precisa de bagagem no conforto do lar, aprendendo com as únicas pessoas naquele momento que poderiam ter vindo na nossa família, para termos bagagem para irmos para a construção do mundo. O mundo é resultado de todos nós. A gente fala assim, as crianças são o futuro do planeta. Isso é mentira. O futuro do planeta somos todos nós. Todos nós. Porque nós estamos preparando o campo para a chegada das crianças. Esse é o significado de sal da terra. Vós sois o sal da terra, está lá em Mateus 5. É preparar o campo para a chegada, que era uma tradição entre as informações dadas por Moisés para salinizar a oferenda, para que ela estivesse pronta para receber o trabalho da divindade. Nós somos o sal da terra. E o sal da terra começa a ser cultivado, equilibrado, dentro do lar. E antes do lar físico, dentro de nós. Eu, para quem sabe ou para quem não sabe, eu sou do campo da educação há mais de 22 anos. Querendo ou não, 22 anos não são 22 dias. E é um trabalho muito intenso, tanto do religioso quanto o meu campo profissional de formação, tá? São mais de 22 anos nesse trabalho. E a gente, às vezes, observa determinadas condições de estruturas no ciclo do lar que não deixam ferramentas para que os filhos possam proliferar o processo educacional que eles não receberam. Olha como que funciona. O espírito, quando vai reencarnar, ele traz junto dele experiências possivelmente milenares. Milenares. Hoje eu sou mais novo que minha mãe. Eu não sei quantos anos eu tenho enquanto espírito. E eu não sei a idade da minha mãe enquanto espírito, desde o processo de criação, e a gente provavelmente não vai saber agora. Durante muito tempo. A criança traz com ela a bagagem. Igual o filho pródigo. A bagagem. Só que nessa bagagem tem aprendizados e ferramentas de trabalho que ele não sabe usar porque as tentativas não deram muito certo. O que a gente chama de erro. É a tentativa de acertar que dá errado. Erro. E nessa bagagem
muitas das vezes está encaixada ferramentas que não deram certo, que foram promovidas pelo pai, pela mãe, pelo vô, pela avó, pelos irmãos, pelos tios, ou pelo educador que a criança ou o educando vai passar um tempo. Pode ter ali uma ferramenta que eu não colaborei para que ela fosse utilizada. E ele não aprendeu no processo. E começou a usar aquela ferramenta de forma errada. Chave fenda no parafuso Phillips. Tá lá, não encaixa. E foi estragando o parafuso porque não encaixa. Fenda é aquela assim, Phillips é aquela estrelinha, né? Pseudo-estrela, aquela cruzinha. E não encaixa, e foi estragando o parafuso e estragando a ferramenta. Mas aquele que vem no lugar do educador pode ter contribuído para que ele estragasse a ferramenta. Então vem tudo isso. O aprendizado, o satisfatório na mala que ele conquistou, com a ajuda de alguém ou sozinho, e vem também as ferramentas que não deram certo. Tá? Só que, livro Ação e Reação, capítulo 8, preparando o retorno. Tá? O espírito Leonel, que é um obsessor de altíssimo conhecimento no campo da intimidade do ser humano, ele é doutor mesmo. Tá? Ele fez uma faculdade lá, chama Vingadores, e ele tornou-se doutor em processo obsessivo. Tá? Ele fala que todos nós, tem muito conhecimento para aplicar, trazer para nós, como o Silas fala e o próprio André Luiz, cada um de nós no inconsciente carrega uma bagagem desconhecida que dita as regras da nossa vida. Dita. Todas as regras da nossa vida. Tá? À medida com que o nosso consciente vai se aprimorando na realidade do presente, os espíritos que cuidam de nós vão permitindo de várias formas que possam gotejar do nosso inconsciente no consciente algumas questões que nós não estávamos preparados para resolver e que agora estamos com a experiência do presente. Tá? Leonel fala que para atrapalhar ou para gerar um processo obsessivo, basta gotejar no inconsciente, nessa base, uma sugestão e esperar que nós possamos aceitar ou não a sugestão. Uma vez de sugestão aceita, a gente começa a liberar e a gotejar essa sugestão em desequilíbrio para o consciente. A gente aceita. Como o nosso aprimoramento atual não está muito equilibrado, a gente começa a aceitar uma série de condições que também estão desequilibradas e trazê-las do nosso consciente para do nosso inconsciente para o nosso consciente. E sem perceber, porque nós também estamos desequilibrados, nós estamos compartilhando a mesma frequência de desequilíbrio, a gente começa a promover, começa a replicar, começa a desenvolver e nem percebe. Vamos voltar lá na criança. A criança vem com a bagagem. Aí os pais, pai, mãe ou qualquer educador, ele se exime do processo educacional. Ele abre mão. Estou nem aí. Vou fingir que não estou vendo, quero continuar na curtição, o que atrapalha um pouco no processo de ser pai e mãe, mas não cessa. É um período. Quero continuar com a mesma curtição de solteiro, quero fazer as mesmas coisas, não quero fazer uma recomposição íntima para educar quem eu preciso, não quero fazer um trabalho íntimo, vou deixar disponível para tudo. Vou deixar solto. Não me comprometo no processo educativo. Se nós não nos comprometemos no processo educativo entre todos nós, agora fugindo do processo do lar, aquele que traz na bagagem um desequilíbrio, quando estiver frente a frente com algumas dificuldades, como o filho pródigo ficou, se ele não tiver novas ferramentas na sua bagagem, novas ferramentas equilibradas na sua bagagem, que foram despertadas pelo educador, ele só tem, às vezes, uma opção.
continuar utilizando as ferramentas em desequilíbrio que ele já traz há muito tempo. Porque novas ferramentas não foram adicionadas. É por isso que na infância, até 7 anos de idade, que é a fase do setênio, é por isso que a criança está muito mais ligada ao plano espiritual e está no campo físico como uma esponja, para nós educadores ganharmos tempo de inserir ferramentas em equilíbrio dentro da consciência dessa criança, para quando esse sistema, depois dos 7 anos, começar a se fechar e começar a transformar para outro propósito no planeta vivo, reencarnado, esse sistema possa fechar. Fechar é ilustrativo, tá, gente? Fechar só o ciclo do 7, mas está aberto para várias outras coisas. Para quando o ciclo do 7 da infância fechar com ferramentas positivas lá dentro, para que ele possa voltar para a casa do pai, igual o filho pródigo voltou quando ele estiver direcionado a algumas dificuldades. É isso que o Emmanuel está falando. É isso que o Emmanuel está trazendo para nós. Essa é a demonstração de todo o contexto primário que vai resultar na possibilidade de auxiliarmos no contexto primário do nosso próximo. Educando quem passa pelo nosso caminho, sendo exemplo, sendo um conforto para aquele que sofre, sendo exemplo para os filhos, para os sobrinhos, para os netos, para o vizinho, mantendo o exemplo de paciência, silêncio e calma diante uma repercussão que nos aflige ou diante uma repercussão física que nos afeta. No livro Calma, tem um capítulo chamado Serenidade e Paciência. E nesse livro, Emmanuel traz para nós a seguinte reflexão: para reconhecermos e ajustarmos da melhor forma possível o nosso externo, é necessário primeiro conhecer o nosso íntimo, para que possamos, de forma clara e assertiva, detectar o que está no outro, se não é aquilo que também está em nós. Capítulo Serenidade e Paciência do livro Calma, que é um livro belíssimo. Belíssimo. Até o jeito que ele foi escrito, né, pelo professor, grandioso professor Emmanuel, já dá para a gente uma leitura que vai trazendo uma rítmica, vocês vão ver lá como é que ele é escrito, quem tiver curiosidade, vai trazendo uma rítmica que vai nos acalmando. Então, a proposta do trabalho é isso. E no campo do lar é fazer com que essa criança receba o máximo de informação possível, que é a criança de todos nós. É essa criança que paira dentro de todos nós. É trazer do íntimo aquilo que precisa ser feito junto com Jesus no momento de aflição. A felicidade não é deste mundo. Essa frase é super conhecida. Mas para nadarmos contra a correnteza, é necessário sabermos quando um galho vai vir, quando uma pedra vai vir, quando um tronco grande vai vir, e saber o impacto que esse material vai ter em mim. Nós precisamos saber qual é o impacto que eu causo no planeta e qual é o tamanho do impacto que esse planeta em transformação causa em mim para eu poder me preparar. Gandhi, Mahatma Gandhi, estava dentro de um trem. Estava dentro de um trem. E durante 2 horas, um jornalista lá, contra o que ele estava fazendo, de pacificação contra a violência inglesa, fica xingando ele, falando que Gandhi porrinhou Gandhi durante uma viagem de trem durante 2 horas. Porrinhou Gandhi. Aí, na hora que o rapaz desceu, Gandhi estava aqui, o repórter estava aqui, jornalista. Tinha um corredor e tinha um senhor aqui, um jovem senhor aqui. O jornalista desceu, ele deu uma redadinha e falou assim: Gandhi, como é que você aguentou esse cara 2 horas falando sua cabeça desse jeito? Como assim? Olha o que você está tentando fazer nesse processo de pacificação, com todas as dificuldades, com tudo que você traz. Como assim esse rapaz fala esses absurdos com você, te xinga o tempo todo, sem condição, Gandhi? Sem condição. Como é que você se mantém desse jeito? Olha o estado que eu tô. Olha o estado que eu tô.
Aí o Gandhi olhou para ele assim, ué, esse rapaz estava sentado aqui, estava me xingando? A gente não estava conversando, não? Olha a diferença de bagagem. Que é a bagagem que nos prepara para a adversidade da vida. A responsabilidade da mudança do mundo que nós almejamos, esse mundo lindo, maravilhoso, regeneração, a gente lê nos livros, colônia é nosso lar, e aquele tem todo, é só nossa. Pode vir pandemia, pode vir tsunami, o planeta pode virar de cabeça para baixo, a gravidade pode diminuir, a gente começar a flutuar. Se a gente não arredar pé, a divindade vai continuar fazendo o que ela pode fazer. O que ela pode fazer. Está a partir da questão 780 do Livro dos Espíritos até a 784, que entra no processo de lei de saturação, quando a divindade precisa tomar o processo e aí a gente vai responder pelos nossos atos. Então esse mundo que a gente almeja, essa educação que a gente almeja, ela só depende de nós. E para trabalhar na educação do outro, eu preciso trabalhar primeiro na minha autoeducação. Senão não funciona. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia, num dos processos, dos projetos educativos que a gente aplicou ao longo desses anos. Ela falou comigo assim, André, lá em casa funciona como uma democracia. A minha filha chega para a gente solicitando determinada atenção, atitude ou feito. E diante do que ela faz, eu apresento às vezes 2, 3 soluções. Se ela não aceita as minhas soluções, eu deixo ela livre para escolher da forma que ela achar melhor. Quantos anos sua filha tem? 2. Não vai dar certo. Tem um negócio que é material. É material. Chama tempo de vida. Tem espíritos aqui em corpos mais experientes, que são espíritos mais novos. Tem espíritos aqui mais velhos, que estão em corpos menos experientes. Igual eu, por exemplo. Tem coisa que só o tempo vivo, matéria, é quem diz. Tem situações que só a matéria que vai representar no plano espiritual e nos educar. Existem processos que a criança que está chegando, ela não conhece nem que seja no lar que ela está vivendo. Um gênio chega tocando piano, falando várias línguas, fazendo cálculo, né? Akiane, Borisca, seja lá quem for. Naquele campo o conhecimento é vastíssimo, mas como não é um espírito perfeito, tem outros campos que ele vem para aprender. E não dá para deixar livre, não. Não dá para deixar livre. Porque senão ele pode usar ferramentas não adequadas para o processo. Napoleão é um espírito de grandeza. Napoleão é um espírito de grandeza. E não deu conta. E não deu conta. Tem uma cadeirinha reservada no plano espiritual do lado de grandes espíritos com o nome Napoleão. E ele não deu conta. Aqui, o processo é muito doloroso, que foi o que o governador das instituições de Sírios falou para Alcione. Você vai querer mesmo voltar para a Terra? Você não precisa reencarnar lá mais. Vários anjos já foram e caíram. Você vai querer ir? Ela falou, vou. Napoleão, naquele momento, falhou. Falhou na perspectiva material e na sua obrigação perante o bem. Mas o trabalho foi feito. Isso vocês podem ter certeza. Cartas e Crônicas, capítulo 28. Tá? Kardec e Napoleão. Inclusive o guia de Napoleão era Kardec. Para vocês terem uma ideia. Está lá no livro, tá? De Humberto de Campos. Então é esse trabalho que a gente precisa desenvolver para nós nos blindarmos diante a felicidade não é deste mundo e promovermos a real estrutura que o planeta está pedindo através do meio ambiente, fatores econômicos, sociais, psicossociais e por aí vai. É isso que a gente precisa
desenvolver, tá? Pessoal, o nosso tempo chegou ao fim. É sempre um assunto muito vasto, principalmente entrando no campo da família e trazendo essa ideia da intimidade. Eu sugiro, para quem quiser, uma nova leitura desse capítulo, para novas reflexões, talvez aproveitando algo que nós tenhamos trazido aqui. E em outra oportunidade, se houver a necessidade, a gente pode compartilhar outras ideias a respeito desse estudo em outro tema, não tem problema, a gente encaixa, tá? Se ficou alguma dúvida, alguma questão, mas que nós possamos voltar para casa ungidos da responsabilidade individual que nós temos perante o nosso íntimo e a responsabilidade dos resultados que nós causaremos como trabalho no nosso externo, para a gente conseguir recuperar nossa intimidade e naturalmente recuperar tudo aquilo que nós almejamos que sejam situações de pessoas melhores. Muito obrigado, uma ótima noite de descanso para nós e vamos seguir a vida que ela não para e o trabalho vem continuando sempre. Obrigado.